Glória a Deus. Boa noite, queridos. Cumprimentos com a paz do Senhor. Que Deus esteja abençoando você aí na sua casa. Nós queremos dizer que temos o privilégio de estar louvando e bendizendo ao Senhor. Te convido a cantar, te convido a ouvir uma porção da palavra, te convido a se alegrar em Deus, porque dele vem a nossa esperança. Obrigado, Deus, pela tua bênção e provisão sobre as nossas vidas. Obrigado pelo encorajamento que nós encontramos na palavra. Obrigado pela oportunidade de juntos adorar o teu santo nome. Abençoa-nos com as tuas copiosas bênçãos, Deus, com a tua presença maravilhosa, alentando o nosso coração, consolando-nos, fortalecendo-nos. E nós queremos pedir a unção do teu Espírito Santo sobre nós aqui e sobre os teus queridos que estão nas suas casas também rendendo louvor ao Senhor. Que o nosso louvor, que a nossa adoração chegue ao teu trono, toque o teu coração e que a tua misericórdia seja dispensada sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus nós te adoramos, Senhor. Amém. Toda a esperança
Nós podemos aplaudir ao nome do Senhor. Aleluia. Transforma o meu coração.
nós olhamos para os dias que estamos vivendo, e evidentemente nós estamos no mês de finalzinho do mês de maio. No começo do ano, é bem provável que muitos dos queridos fizeram planos, estabeleceram algumas metas, e por conta do ocorrido, eu entendo que muitos dos amados tiveram esses planos alterados, né? E em vários níveis. Provavelmente os que eram noivos e estavam por casar tiveram alguma alteração. Alguém estava trabalhando, alguns estavam trabalhando, provavelmente perderam seus empregos por conta desta situação. Então houve uma readequação. Mas eu entendo que algo está sendo a meta de todos agora. Todos nós entendemos que a questão de permanecer vivos e chegar ao fim do ano vivo é uma meta que nós queremos atingir. E estamos vendo, por conta dos noticiários, um número não pequeno de pessoas que estão morrendo. Não pequeno mesmo. E nós não podemos viver como se não estivéssemos em meio a essa situação, e nem também deixar de nos sensibilizar e orar para que Deus haja em nosso favor. Agora, estamos vivendo nesse momento de quarentena, a gente tem que ver como nós estamos vivendo a nossa vida nesse momento, porque também ele implica num tempo da nossa existência aqui, enquanto estamos aqui nesse mundo. Quando Jesus esteve aqui, em determinada ocasião, ele conversava com algumas pessoas para saber, e eu entendo que para confrontá-los, para que eles enxergassem algumas coisas, possivelmente eles não estavam vendo. E ele começou a fazer isso. No Evangelho de Lucas, no capítulo 15, chamando a atenção das pessoas que não deviam estar praticamente desprezando ou menosprezando algumas pessoas que talvez não estivessem no mesmo estilo de vida que eles. Então ele comentou algumas parábolas, né? Então tem a parábola das ovelhas, a parábola da dracma, a parábola do filho pródigo, deixando claro para as pessoas que deviam ter um olhar de misericórdia em relação a alguém que talvez ausentou-se de uma conduta aprovada ou de um estilo de vida no qual todos assinam embaixo. Então, qual seria o olhar? O olhar de misericórdia. E também ele avança no capítulo 16 e até menciona a parábola de um mordomo infiel para chamar a atenção deles de algo que estava demasiado no coração deles e precisava de um toque de Deus. Que questão é essa? A questão do amor demasiado ao dinheiro. E em algumas situações Jesus Cristo tratou disso, inclusive no Sermão do Monte, no livro de Mateus capítulo 6, ele orientou as pessoas que estavam chegando para ouvir a palavra dele no aspecto seguinte. Ele falou para eles assim: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês que estão ouvindo a palavra: não ajuntem tesouro na terra, onde a traça corrói e onde os ladrões minam e roubam, né? Do versículo 19 ao versículo 21. Mas ele não diz apenas para nós juntar tesouros aqui. Ele fala: vocês devem ajuntar tesouros no lugar, mas ajuntem tesouros no céu. Então, nós estamos claros de que o céu é um lugar ideal para nós ajuntarmos algo, e entendemos que Deus aprova. E ele enfatiza, por quê? Porque lá nem a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões não minam e nem roubam. E ele enfatiza: eu vou acrescentar algo para vocês, porque onde estiver o vosso tesouro, aí vai estar o seu coração. Há problemas em ter bens aqui? De forma alguma. A questão é não colocar nos seus bens, nas propriedades, o seu coração. E na conversa que ele estava tendo com essas pessoas, no versículo 13 do capítulo 16, ele até enfatiza para aquelas pessoas com as quais ele estava confrontando: olha, ninguém pode servir aos dois senhores. Ou você vai amar um e aborrecer o outro, ou vice-versa. Então, quer dizer, Deus e as riquezas não são compatíveis. Então, é necessário ter cada um no seu lugar. Não estou querendo dizer que a pessoa não pode ser rica sendo um servo de Deus, nada disso. Agora, se a pessoa coloca o seu coração nas riquezas que possui, ele não vai ter tempo de preocupar-se com as coisas de Deus. Vai estar preocupado demais, não só com a manutenção, mas também com o multiplicar aquilo. E às vezes não vai ter tempo, acabou não tendo tempo mais para as coisas de Deus.
Não tem tempo para considerar a palavra, não tem tempo para participar de um culto, não tem tempo para ter comunhão com os irmãos, não tem tempo. E quando ele está falando isso, evidentemente ele está aguardando talvez uma resposta das pessoas que estão ouvindo. E a Bíblia diz, no versículo 14 desse mesmo capítulo 16, que as pessoas com as quais estavam conversando eram os fariseus, e diz que eles eram avarentos, que tinham um apego demasiado às suas posses. E sendo avarentos, eles ouviam essas coisas, ou seja, ouviam palavras proferidas pelo Senhor Jesus, e eles zombavam dele. Quando Jesus está pregando a palavra, com certeza, qual que é o aspecto? É que a palavra gera vida. Ela entra em alguém que está numa esfera de morte, e ela pode romper com aquela esfera, com aquela casca, e ela pode germinar a vida, que é a vida de Deus. Agora, aquelas pessoas estavam ouvindo, estavam só ouvindo, mas zombavam de Jesus. De quem? Do nosso mestre. E Jesus, então, eu entendo que ele quis enfatizar algo para eles, porque naquela ocasião, queridos, o que acontece? Tinha-se um entendimento, até por conta do que Deus havia dito lá no livro de Deuteronômio, que uma pessoa que estivesse na tua presença, uma pessoa que pudesse viver em pureza, em vigilância, em cumprimento da sua palavra, era uma pessoa que seria próspera, uma pessoa abençoada financeiramente. E essas pessoas com quem ele estava conversando eram pessoas que tinham determinada prosperidade, até por conta dos bens que possuíam. Só que eles estavam longe de Deus. Então era um contraste com aquilo que Deus queria. Então Jesus, na sequência, ele fala para eles: olha, havia um homem rico, a partir do verso 19, do mesmo capítulo 16. Havia um homem rico, e ele se vestia de forma diferenciada, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Por conta das posses, essa pessoa tinha um viver diferenciado. E com certeza, se é que havia naquela época, um pouco diferente de hoje, na época de Jesus, não havia os holofotes e a mídia como hoje existem. Mas, com certeza, essas pessoas atraíam a atenção e talvez mesmo o desejo de muitos em estar no lugar deles. Uma pessoa que vestia-se de púrpura e linho finíssimo, algo consideravelmente bastante caro, algo que só era utilizado por pessoas da alta sociedade. E Jesus falou que não havia só um rico, tanto que não menciona o nome dele, mas havia um mendigo. A Bíblia fala que havia também um mendigo e deu-lhe o nome, chamado Lázaro. E como esse Lázaro vivia, também foi mencionado aqui na conversa de Jesus, que estava dizendo com os fariseus. Ele diz que esse Lázaro, ele jazia cheio de chagas à porta daquele rico. E não apenas isso, ele fala que ele desejava, ele tinha um desejo, ele queria alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa dele, mas ele não tinha, e ele disputava um espaço que os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. O viver de um, nesse contraste, parece que é uma disparidade tremenda, não parece? O rico vivia de tal forma que sobressaía aos olhos de muitos, e o mendigo desejava o mínimo dele, mas ele não tinha. Ele dividia um espaço, nós entendemos aqui, com os cães, que não eram animais valorizados naquela época, muito pelo contrário, eram considerados animais imundos, que não tinham o que tem hoje, um cuidado especial das pessoas, nas residências, pet shop, não tinha nada disso, eram animais realmente considerados imundos. Mas aquele mendigo, provavelmente até pela sua condição muito limitada, estava enfermo também, com chagas, e esses cães estavam muito próximos dele, talvez desejando as migalhas também que caía da mesa do rico, e eles lambiam-lhe as chagas. E a vida está vivendo, o rico está vivendo, e o mendigo também vivendo. E no versículo 22 diz que morreram ambos. Primeiro morreu o mendigo, e algo que sobressai aos olhos, a Bíblia fala que ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Que gostoso. O mendigo faleceu, houve uma vida com bastante restrição, bastante limitação, sofrimento inclusive,
ordem física, mas ele foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E isso entende, fica muito claro que ele estava sendo consolado. Quando fala de seio, é um lugar de afinidade, um lugar de intimidade, um lugar de proteção. Nós podemos até relacionar com as mães, uma criança recém-nascida ou um pouquinho maior, quando a mãe traz para o seu seio, para o seu colo aqui, ela pode estar chorando, esperneando. Parece que o colo tem uma função de proporcionar um refrigério como nada mais. E isso fica claro também quando João, o apóstolo, conhecido como apóstolo do amor, houve uma situação em que ele reclinou-se no seio do Senhor Jesus. Proximidade, intimidade, afeto. Mas não morreu apenas o mendigo, morreu também o rico. E ele foi sepultado. Na conversa de Jesus, ele limitou-se a dizer: ele foi sepultado. Bem provável que com os recursos que tinha, a notoriedade que possuía, bem provável que houve talvez um sepultamento diferenciado, com algumas honrarias humanamente falando, mas aqui está dizendo que ele simplesmente foi sepultado. E aqui tem, na sequência do falar de Jesus, um comentário que chama a nossa atenção. Porque a morte ocorreu, como mortes estão sendo noticiadas, estão acontecendo hoje em dia. E Jesus afirma o seguinte, a partir do verso 23. Eu estou dizendo isso, queridos, porque a sociedade muitas vezes quer confrontar principalmente os ensinamentos de Jesus. E algumas coisas das quais ele falou, provavelmente não estão em crédito mais, e podem até querer tirar isso da Bíblia. Mas Jesus falou que no inferno, no versículo 23, estando em tormentos, quem? O rico. Estando em tormento no inferno, ele ergueu os olhos e viu Abraão ao longe, e viu também Lázaro no seu seio. Então, ele contemplou e viu. E falou longe porque estando em tormentos, ele ergueu os olhos. Então, dá-se a entender que esse lugar onde ele estava é um lugar muito abaixo de onde Abraão estava. Mas ele ergueu os olhos e viu. Então, o que nós estamos vendo aqui? Primeiro, a morte não é um fim de todas as coisas, mas eu entendo que se fosse, Jesus Cristo jamais usaria esta conversa aqui para estar dando continuidade a uma verdade que é muito clara na Bíblia, na palavra de Deus. Então, a morte não é um fim. E também não é o mesmo lugar para todas as pessoas, fica muito claro. Um estava no inferno e o outro estava no seio de Abraão. E fica muito claro que um estava sendo atormentado, enquanto o outro estava consolado. E a Bíblia ensina mais. A Bíblia vai dizendo o seguinte, que quando esse que estava sendo atormentado lá, o rico, diz que ele faz um pedido. Ele fala assim: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda. Você percebe que alguém mesmo pedindo misericórdia, ele não esqueceu que ele era rico, e subentende que talvez ele lembre, eu saiba quem era Lázaro, porque ele fala: manda que Lázaro, essa questão mandar parece que olha, ele é servo mesmo, ele é alguém que sempre esteve à disposição dos outros, sempre fez o que mandaram. Manda que ele faça o seguinte: Deus, eu estou sendo atormentado aqui, mas não esqueci que eu sou rico. Não, manda que ele molhe na água o seu dedo e me toque na língua para proporcionar refrigério, que estou sendo atormentado aqui demais. Uma oração fora do tempo, uma oração que poderia ter sido feita enquanto em vida, para pedir misericórdia para Deus, para que Deus guardasse o seu coração e lhe abençoasse, para que Deus abrisse a porta dos céus para ele enquanto ele estivesse em vida. No relato aqui está dizendo que houve resposta, e Abraão falou com ele respondendo: filho, não é possível te atender agora. O Deus da Bíblia, que é amor, esse Deus, ele tem alguns princípios através dos quais ele trata com as pessoas. E o Deus da Bíblia, que é amor, ele também exerce juízo. E ele diz: olha, não tem como. Não esquece o seguinte, que enquanto você estava vivo, você recebeu todos os bens em vida, ao passo que ele somente mal.
os males, e agora ele é consolado e você é atormentado. Além disso, há um grande abismo entre os que estão aqui e os que estão aí, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para cá. Quem foi direcionado a estar aí onde você está, no inferno, não vai ter uma ponte para poder vir para cá. E os que estão aqui no seio de Abraão não vão perder o privilégio de ser consolados. Nós vemos dois destinos, duas pessoas. Eu quero já deixar claro para você que ele não foi para o inferno porque era rico. Não. Provavelmente ele foi para o inferno porque, e nós vamos ver na sequência, porque ele não abriu seu coração para a bênção que Deus lhe deu, para o perdão dos pecados, para estender a mão a quem precisava. Por isso que ele estava lá. E o mendigo não estava no seio de Abraão por conta simplesmente de que ele foi privado de alguns recursos enquanto aqui estava. Não, ele não foi para o céu ou para o seio de Abraão porque era pobre. Ele estava lá provavelmente porque de alguma forma ele tinha uma ligação com Deus, ele pediu misericórdia, ele entendia a sua limitação e ele clamava por misericórdia. Quando ouviu um não de Deus, esse que estava no inferno ainda faz um outro pedido. E disse assim: Pai Abraão, no versículo 27, eu rogo-te. Parece que a terminologia dele não é assim, pede para Lázaro, não, manda que Lázaro vá à casa de meu pai. Tenho 5 irmãos, que Lázaro possa ir lá e dê testemunho, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento onde eu estou. E a esse segundo pedido, Deus também disse para ele: não. Uma nova oração, um novo pedido fora do tempo. E Deus ainda enfatiza para ele: não. Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Eles já têm o que eles precisam para não ir a esse lugar onde você está. Eles têm o necessário. E o incrível é que, ouvindo essa resposta, ele ainda vai contra-razoar. E disse o rico: não. Tipo, o seu plano, o seu padrão, as suas diretrizes, eu não quero concordar com ele. Olha, eles não vão se render com Moisés e os profetas, com a palavra de Deus. Mas, se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Irmãos, Deus tem razão naquilo que estabeleceu. Deus sabe o que faz. E Deus responde para ele: se eles não ouvem Moisés e os profetas, tampouco acreditariam, ainda que alguém ressuscitasse dos mortos. Fica claro para mim e fica claro para você. Nem mesmo estando no inferno, o rico quer submeter-se àquilo que Deus está falando. Ainda quer contra-razoar, ainda quer argumentar. E eu acho que você entende que hoje estamos vivendo momentos da mesma forma. Pessoas podem dizer para você que o inferno não existe, que um lugar de condenação não existe, mas a Bíblia deixa claro para nós que existe sim o próprio Senhor Jesus. No livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 18, quando ele diz para João, numa conversa, fala: João, eu estou vivo, estive morto, mas eu estou vivo agora para todo sempre, João. E ele ainda enfatiza: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Irmãos, eu creio que é com pesar no coração que Deus vai pedir ou vai designar alguém para o inferno, porque o homem não foi feito para ali estar. O homem foi feito para desfrutar de Deus e para viver eternamente na presença de Deus. Eu percebo algumas coisas. Primeiro, status, poder, notoriedade não é garantia de que alguém vai para o seio de Abraão ou vai desfrutar uma vida eterna com Deus, de forma alguma. Então, riqueza não garante, conhecimento e autoridade não garantem, não. E tampouco também, às vezes, o fato de ser diferenciado no meio eclesiástico, na igreja, às vezes ter uma posição, não, isso aí não é garantia. A garantia é a pessoa que está praticando, procurando praticar a palavra de Deus. E alguns podem usar outros recursos, mas o próprio Deus está claro. A forma pela qual o passaporte de alguém está garantido é ouvir a palavra de Deus.
Moisés e os profetas está relacionado ao Antigo Testamento, que foi exposto e foi trazido para que as pessoas ouvissem e permitissem ser trabalhados no seu caráter, no seu coração, para render-se ao padrão de Deus. E muitos estão esperneando e não querem. Pessoas até querem talvez ter uma garantia de vida eterna, só que não querem submeter-se a esse arranjo aqui. Estamos falando da riqueza, que eles estavam sendo confrontados, mas não quiseram submeter-se, ouviram falar de Jesus e não submeteram. E agora Jesus deixa claro isso. É como um contraste. Vocês estão achando que ser ricos é o máximo. Eu estou dizendo para você que esse rico, que não rendeu-se a Deus, ele está num lugar de tormento agora. E esse pobre, que aparentemente é condenável, desprezado, esse pobre que esteve na presença de Deus e entregou-se a Deus, ele está num lugar de consolo, ele está no seio de Abraão. Louvado seja Deus. Por que estou dizendo isso, queridos? Porque a esperança para mim, para você, esta verdade deve impulsionar o nosso coração a viver a vida cristã, e não de qualquer forma. Quando fala de rico, alguém pode dizer, bom, mas ele devia fazer alguma coisa e não fez, mas eu não sou rico. Essa terminologia depende de como ela é encarada. Rico é alguém que tem mais do que outro. Muito provável, em relação a alguns que você conhece, é possível que você tenha algo a mais. E numa comparação, é bem provável que alguém te veja até como um rico, humanamente falando. O que eu quero dizer para você é que Deus ganhe o seu coração e o meu coração para sermos generosos, para não colocar o nosso coração nas riquezas e que possamos estender a mão a quem precisa. Nesse tempo de quarentena, reparta. Então, rico é alguém que reparte com o outro. Reparte o quê? Se você tiver condições financeiramente de abençoar alguém, abençoe. Então abençoe alguém na questão física. Você pode abençoar alguém também na questão emocional, às vezes um colo, um ombro, ouvir alguém, ouvir o choro de alguém. Ouvir pode estar abençoando alguém para mudar a sua situação. Ou mesmo espiritualmente falando. Você recebeu de Deus, abençoe alguém. Você recebeu graça, abençoe o teu irmão, o teu querido. Abençoe as pessoas. Você foi chamado para abençoar, abençoe. E vamos perceber que nós somos chamados por isso. E com certeza quem assim pratica, tem um lugar garantido no seio de Abraão. Nesse momento de tribulação, nesse momento de pesar, nesse momento de tristeza, eu quero te encorajar a observar a palavra de Deus. Um versículo eu quero dizer para você, que está escrito em Romanos 12, versículo 12, que você tem uma esperança de uma vida eterna com Deus. Tem esperança. Eu tenho fé de que eu vou desfrutar de uma vida eterna com Deus. Então o apóstolo Paulo fala assim, irmãos, olha, alegrai-vos na esperança e sejam pacientes na tribulação. Está vivendo tribulação? Está chorando? A enfermidade rondou a casa? O desemprego bateu a porta? As lágrimas vieram? Irmãos, sejam pacientes na tribulação, mas perseverem em oração. Há um Deus que ouve, há um Deus que responde. Aquele homem foi pedir algo fora do tempo. Nós queremos pedir agora em que Deus nos ouve. Deus estabeleceu na sua palavra que pessoas fossem alcançadas. Que Deus esteja alcançando o meu, o seu coração, e que através de nós alcance o coração de outras pessoas. Estamos dizendo que o Deus que nós conhecemos é um Deus cheio de amor, mas é um Deus que em um determinado momento vai estabelecer juízo. Então muitas pessoas estão morrendo, mas para onde essas pessoas vão? Queremos que haja corações que tenham se entregado ao Senhor Jesus. Então nesse momento de quarentena, é o momento de praticar o que? A solidariedade. Abençoe alguém, estenda a mão, que Deus abençoe você, e que Deus me abençoe também. Agora a questão da prática da palavra, não há outro caminho de ter, como eu já disse, quero reiterar, o passaporte para o céu, senão a observância à palavra de Deus. A garantia para nós é a observância a esta palavra. E esta palavra enaltece o Senhor Jesus como aquele que pagou um preço para que nós estivéssemos em Deus, para fazermos e termos uma aliança com Deus. Eu quero terminar com uma parábola que eu ouvi e me impressionou bastante. Uma pessoa, há muito tempo atrás realmente,
na época em que até tinha muitas disputas, né? Na época do faroeste, acabou cometendo um crime. Evidentemente foi capturado e estava na prisão, e já havia uma sentença, e era a sentença de morte. Ele iria ser enforcado. A comunidade conhecia, até pela sua vida, entendendo que houve algo pelo qual ele não teve como evitar, ele acabou ficando na condição de criminoso, fizeram não apenas um abaixo-assinado, mas um pedido. Então muita gente solicitou que ele fosse perdoado, que houvesse misericórdia, que não houvesse essa sentença, ainda que houvesse uma disciplina, mas que não fosse essa sentença. O governador, dada a intensidade de pedidos, ele ficou sensibilizado, e ele elaborou então uma carta, que era uma carta de perdão. Mas não apenas querendo só enviar a carta, ele teve interesse de conhecer a pessoa. E ele pegou a carta e colocou dentro de uma Bíblia e vestiu-se como um pastor, né? Normalmente tinha até uma vestimenta diferenciada, um colarinho diferenciado, e foi até a prisão. E lá chegando na prisão, foi direcionado a falar com aquele que iria ser executado. E lá chegando, ele foi se identificando e falou assim: olha, eu quero, antes de terminar a resposta, a pessoa falou assim: não quero nem saber, não quero falar com você, fica longe, você é um pastor, pelo amor de Deus, não quero, fica longe. E essa pessoa, né, que era o governador vestido de pastor, falou: não, eu quero conversar com você, porque eu tenho algo aqui que vai mudar a sua vida. Irmãos, já tinha ali uma carta de perdão para que ele não fosse executado. E essa outra pessoa acabou cuspindo, ele falou: sai daqui, não quero falar com ninguém. E evidentemente, até por conta da sua integridade física, aquele governador teve que ir embora. E quando estava saindo, a pessoa que estava cuidando dele falou: rapaz, você é um ignorante, o que você fez? Você sabe quem era aquela pessoa? Era o governador, ainda que estava portando-se como pastor, era o governador. E dentro da Bíblia tinha uma carta que iria pô-lo em liberdade. E caiu a ficha. E chegou o dia da execução, ele estava para ser executado, e tinha muita gente. Eu gostaria só de dizer algumas palavras, até porque tem muitas pessoas que estão aqui, inclusive muitos jovens. Eu quero dizer para vocês o seguinte: eu estou sendo executado, a minha vida está sendo posto um fim na minha vida agora, mas eu quero que vocês saibam, eu não estou morrendo por conta do que eu fiz. Eu estou morrendo por conta do perdão que eu não recebi. Estou morrendo por conta do perdão que eu não quis receber, que eu me esquivei. Deus tem prazer em que as pessoas se arrependam para serem poupadas de ir para um lugar de tormento. Agora Deus respeita a sua vontade. Que Deus use você, meu irmão. Que Deus te dê graça. Nesse tempo de quarentena, abençoe pessoas. Cuide de pessoas. Ajunte tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não conseguem deteriorar, e onde os ladrões não viram e nem roubam. Amém? Na carta aos Hebreus, no capítulo 13, está dizendo que o apóstolo Paulo, dizendo assim: irmãos, olha, não se esqueçam de fazer o bem, e reparta com todos aquilo que Deus te deu, que você esteja abençoando vidas, fazendo assim. Aquilo que Deus te deu, quer sejam recursos, quer seja conhecimento, quer seja uma vida com Deus, reparta com alguém, abençoe. Desta forma estará juntando tesouros no céu. E quando chegar o dia, que nós esperemos que demore, mas se chegar, com certeza o nosso passaporte está garantido, e o seio de Abraão será o nosso destino. Amém? Amém. Que Deus abençoe os amados, e vamos permanecer em Cristo. Quarentena é tempo de estar depositando no céu. Louvado seja o Senhor. Bondoso Deus e Paizinho querido, te adoramos e te glorificamos, porque tuas palavras com certeza requerem de nós que tenhamos uma postura, uma posição de permitir que o Senhor trabalhe em áreas do nosso coração. Abençoa-nos para que não sejamos demasiadamente apegados àquilo que temos, àquilo que o Senhor nos confiou, mas que possamos ser generosos, e nesse tempo possamos abençoar vidas, Senhor, aqueles que estão do nosso lado. De uma forma ou de outra, ajuda-nos a ver que o Senhor é conosco, que estamos seguros porque estamos em Ti. Ajuda-nos, Deus,
alegrarmos-nos na esperança de uma vida eterna com o Senhor, e que um dia estaremos com o Senhor para todo sempre. Dá-nos graças para ultrapassar as tribulações, porque com certeza no Senhor nós somos mais que vencedores. Abençoa cada irmão e irmã, para que vençam as situações. Dê-lhes graça, para que o Espírito Santo possa, Deus, suprir em todas as necessidades, e que o teu nome continue sendo, Deus, enaltecido por cada um de nós, teus filhos. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos, Deus. Amém. Só tu és, Senhor, digno do meu louvor, só tu és, Senhor, digno da minha vida, tu és, Senhor, oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus, digno da minha vida, tu és Jesus, oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Santo, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor, digno da minha vida, tu és, Senhor, oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és, Jesus, digno da minha vida, tu és, Jesus, oh, eu sou teu.